Número 7. As ofertas dos príncipes. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de se levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou, como todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e ungiu e o santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. Trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou a Moisés, dizendo: recebe-os dele, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e usará os levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gesso, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu mistério, e debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto ao seu cargo estavam o santuário, e o levaram nos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar, e disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Amidab, pela tribo de Judá, e a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Amidab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Zacá. E pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de ano para o holocausto, um bode para expiação no pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zuridassai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurisadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Deu. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para o sacrifício pacífico,
2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidaã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezé, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezé, filho de Amissadai. No dia 1º, ofereceu o príncipe dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Todos os animais para holocaustos foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 70, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Essa foi a consagração do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre 2 querubins, assim como ele falava.